Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Covil. E ó, vamos lá, vamos falar de Fabinho e vamos falar de Marlon Freitas. Ontem foi noticiado, né, que o Palmeiras estaria fechado com o Marlon Freitas, né? O Nicola cravou, né? O Nicola cravou que essa negociação já tinha sido finalizada. Inclusive a gente trouxe um post sobre isso, ó, deixa eu botar aqui pra vocês. Mas ainda não tem um anúncio oficial, né? Então... hoje no Fala Fonte tivemos algumas atualizações da situação do Marlon Freitas e também se isso interfere, é a dúvida que todo mundo está perguntando sobre isso, né? Pô, se vier Marlon Freitas, já era o Fabinho? Vamos lá. Primeiramente, até postei isso aqui no meu Instagram, ó. Palmeiras fechou a contratação de Marlon Freitas. Negociação durou menos de 24 horas, 5,4 milhões de euros parcelado, contrato de 3 temporadas, substituto de Aníbal Moreno. Acho que muita gente pergunta, né? Pô, mas ele não é 8? Ele é 8, ele não vem pra jogar de 5. Mas é uma reposição ao Aníbal Moreno no elenco. Acho que é isso que quis dizer, né? Essa notícia aqui não é minha, então não foi eu que... Não sou eu que tô dizendo que é o substituto do Aníbal. É o que foi noticiado no R7, notícia assinada pelo Nicola, tá? Verdão superou São Paulo e Fluminense com um aval de Abel, beleza? Vi muita gente falando bem, muita gente falando mal, até falei isso aqui, ó, que pra mim, de coração, é isso que eu penso, ó. Abre aspas, pro torcedor, tá? Sonha com o Fabinho e acorda com o Marlon Freitas. A típica frase do torcedor que não pensa o mínimo antes de reclamar. Respire e pense um pouco, irmão. Posições diferentes, funções diferentes, negociações diferentes. Tem gente que acorda com necessidade de reclamar. E aí, vamos lá. Desculpa o desabafo. Mas, pô, chatão, né, mano? Pô, parece que nada tá bom, né, mano? Entendo que a expectativa foi criada em cima do Fabinho. Aí vem o Marlon Freitas, frustra muita gente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E pô, o Marlon Freitas é um dos melhores volantes aí do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, do futebol brasileiro. Inclusive, se fechar mesmo, eu vou trazer uma análise dele aqui e vou mostrar pra vocês como o Marlon Freitas é um excelente volante, cara. É um excelente, seria um upgrade absurdo no elenco do Palmeiras. Mas enfim, o que a gente quer saber é esse trecho aqui, ó, do Fala Fonte, onde o André Hernan, deixa eu só mutar aqui, onde o André Hernan, ele traz novidades da situação do Marlon Freitas com o Botafogo. Vamos ver. A atualização é a seguinte: o Marlon Freitas é um jogador que o Palmeiras já observa há algum tempo. É um camisa 5, o tipo do jogador que é líder. Não é camisa 5, né? É isso que eu não tô entendendo. A galera tá noticiando ele como camisa 5. Ele é camisa 8, pô. Que tem aquela liderança, 30 anos, a mesma idade do Evangelista quando foi contratado, e é um atleta que a comissão técnica deseja para suprir a ausência do Aníbal Moreno, que foi embora para o River Plate. Ponto. O próprio Fluminense, que vocês estavam falando aí agora há pouco, também tinha demonstrado interesse no Marlon Freitas, mas a questão toda passa pelo Botafogo. O Botafogo sabe que é um jogador importante, o Botafogo sabe que ele é o capitão do time, que a torcida gosta. Aliás, a torcida do Botafogo nas redes sociais está bem bicuda com quem está dando informação de Marlon Freitas saindo do Botafogo. Não querem a saída do Marlon Freitas, essa é a verdade. Então é uma negociação que ela é tratada com muita cautela. Mas a informação que a gente tem é que o Palmeiras tem essa... Ó, se vocês quiserem que eu faça um vídeo reagindo à reação de botafoguenses com essa história, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos deixar uma palavra para vocês colocarem aqui nos comentários para eu entender que vocês querem esses vídeos. Escrevam simplesmente Botafogo. Escrevam Botafogo. Se tiver muito comentário escrito Botafogo, eu vou entender que vocês querem um vídeo com uma reação dos botafoguenses loucos com essa notícia. O Pedro Certeza, sabe? A galera, o Brownie, essa galera, pô, provavelmente chateada com a saída de um ídolo. Então, se vocês quiserem esse vídeo, comentem Botafogo. Oferta pronta, que pode chegar a 5 milhões de euros. E essa oferta chegando ao Botafogo, e obviamente o Marlon Freitas vai ser ouvido pelo Botafogo, né? Vai ser questionado, ou gostaria de ir para o Palmeiras, e aí sim o negócio vai se dar o desfecho final. Então é o Marlon Freitas falando com o Botafogo, conversando com o clube e dizendo o seguinte: olha, se chegar essa oferta, chegando essa oferta, eu aceito, eu vou para o Palmeiras, aí o negócio sai.
Então, assim, tudo caminha para acontecer essa negociação. Freitas e Palmeiras pode não acontecer em função do Botafogo, em função da escolha do jogador, de repente, em permanecer no Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo quer renovar com o Freitas, mas essa renovação ainda não saiu, porque as propostas que estão chegando, inclusive a do Palmeiras, todas elas seduzem o Marlon Freitas a fazer uma mudança de carreira nesse momento. Perfeito. Então, o que dá para entender, eu já vou falar sobre o Fabinho também, que tem um trecho aqui que o Bruno Andrade fala do Fabinho. Então, a questão é a seguinte... o Marlon Freitas quer vir pro Palmeiras, queria vir pro São Paulo, mas aí o Palmeiras atravessou, né, essa negociação, e para ele é mais interessante estar no Palmeiras, que é um time que tem uma vitrine maior, joga Libertadores e tudo mais, mas o Botafogo vai tentar segurar ele. Sobre o Marlon Freitas é isso. Então, ponto final, se o Botafogo conseguir convencer ele, ele fica lá, se não convencer, ele tá praticamente certo com o Palmeiras, fechou? Vamos ouvir o que o Bruno Andrade tem a falar sobre o Fabinho, e essa é a pergunta que muita gente tá se fazendo, né? Pô, se vier o Marlon Freitas, então pode parar de sonhar com o Fabinho? Esquece o Fabinho? Sei não, viu? Vamos ver aqui o que o Bruno Andrade trouxe pra gente. Primeiro, mas pode fazer primeiro. A questão é que a contratação dele, a iminente contratação, enfim, as negociações caminham aí de forma positiva, 5,5 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 36. Ele tá falando do Marlon Freitas por enquanto, tá? Se porventura o Palmeiras garantir o Marlon Freitas, não significa automaticamente que não busque mais um volante, no caso um primeiro volante. E aí tem aquela questão envolvendo o Fabinho, que o preço é significativo. Eu no começo da semana publiquei um vídeo na ESPN explicando que não é fácil. O Al Ittihad, clube da Arábia Saudita do Fabinho, até facilitaria a rescisão amigável dele, e aí o Palmeiras ficaria livre para negociar somente contrato. A questão é que ele tem mais 12 milhões de euros para receber, mais ou menos ali 78 milhões de reais. O contrato anual, enfim, o contrato por temporada do Fabinho, 24 milhões de euros. Como ele tem mais 6 meses de contrato, automaticamente 12 milhões de euros, 78 milhões de reais. Acho muito pouco provável o Fabinho abrir mão desse dinheiro, porque é uma bolada, é muito dinheiro, para poder ficar livre e depois negociar com outros clubes. Já se falou de Fluminense, já se falou de Vasco da Gama. É um jogador que tem mercado na Europa, e não custa lembrar. Recentemente teve na lista de convocados do Ancelotti. Isso, evidentemente, que abre novamente o mercado para ele na Europa. Então a briga é grande, a concorrência é grande. O Palmeiras tem interesse, mas o Palmeiras só vai se mexer mesmo de forma concreta e significativa a hora que o Fabinho, se acontecer, de rescindir. Porque, cara, esse valor é muito alto, gente. Exatamente, um valor muito alto. Saiu uma notícia também que o Palmeiras estaria tentando diluir esse valor pelos 3 ou 2 anos de contrato, para que ele não deixasse de ganhar essa grana. Até fiz um vídeo explicando sobre isso, um vídeo passado aqui no canal, tô deixando no card, tá bom? Mas é difícil, cara, o Fabinho é muito difícil. Então essa história aí que eu vi muita gente, mas... sonha com o Fabinho, acorda com o Marlon Freitas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vindo ou não vindo o Marlon Freitas não tem nada a ver com a negociação do Fabinho. São negociações diferentes, para posições diferentes, dificuldades diferentes. O Marlon Freitas parece que está muito próximo, o Fabinho ainda é muito difícil, mas o Palmeiras segue tentando contratar o Fabinho. Então, é isso que temos de mercado da bola por hoje. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando, seguimos com lives todos os dias aqui nesse final de ano. Vejo vocês nas lives. Hoje, por exemplo, sexta-feira, vou fazer a live à noite. Porque a live das 4 que vocês estão acostumados, eu não tenho condições de fazer neste calor que está aqui em Jundiaí. E acho que estou em todo o estado de São Paulo. Tá muito calor, cara, para fazer live 4 da tarde. Eu não tenho ar-condicionado aqui ainda. Então eu tenho que ficar com um ventiladorzinho ligado. E o ventilador, cara, se eu botar na potência máxima, fica um barulhão do caramba. Então eu tenho que botar na potência média. Não é o suficiente. Então eu vou deixar para fazer a live à noite. Fechou lá para as 9, 10 da noite. E aí eu vejo vocês pra gente trocar essa ideia aí sobre o mercado da bola. Fechou? Deixa o like, deixa o hype. Se inscreve aqui no meu Covil. Tem vídeo de Palmeiras todos os dias. Tamo junto. E avante palestra.